Muy buenas tardes, amados amigos y Muito boa hermanos, tarde, amáveis amigos, irmãos presentes. motivo de bendición Para mim é um motivo de bênção y también un privilegio e também um estar con privilégio ustedes en esta ocasión aquí estar com en vocês nesta ocasião, Austin, aqui em Austin, Texas, Texas, para compartilhar com vocês este la tema, bendición de permanecer a bênção de en permanecer pie delante em pé del Hijo diante del Hombre. do Filho do Homem. Toda persona que ha Toda leído pessoa ese pasaje que tem lido essa ha passagem deseado estar en pie tem desejado estar em pé diante do Filho do Homem. y para poder estar en pie delante del Hijo E del para Hombre, poder estar em pé diante do Filho do necesitamos Homem, entender precisamos entender qué es estar en pie delante o del que Hijo del é Hombre. estar em pé Y diante do Filho do y Homem necesitamos e precisamos entender entender la venida a vinda del hombre. do Filho do Homem. Leemos Vamos ler en San Lucas capítulo 21, verso 34 em São al Lucas 36, donde versículo Jesús dice: 34 ao Mirad 36. también por vosotros Olhai mismos por vós que mesmos, vuestros corazones que vossos no corações se carguen de não se carreguem de glotonaria glotonaria y embriaguez e de y de los embriaguez afanes e desta dos vida, cuidados y desta venga de vida, repente sobre vosotros e venha de repente aquel sobre día, vós aquele porque dia, como un lazo vendrá pois como um sobre laço todos los que habitan virá sobre sobre la faz todos aqueles que de la habitam sobre a face da terra. Pues, en Vigiai, todo tiempo, pois, em orando, todo tempo, que seáis tenidos orando, por dignos para que sejais estar dignos de escapar de escapar todas as coisas de que todas as vendrão coisas e de que estar em virão pé e de estar em pé del Hijo del diante Hombre. do Filho do Homem. Que Deus bendiga nuestras Que almas Deus com sua abençoe palavra nossas e nos almas com a permita sua palavra e nos entender permita entender la bendición de permanecer en pie a bênção de delante permanecer del em Hijo del pé Hombre. Ese diante es do nuestro Filho do tema Homem. Este é o para nosso esta tema ocasión. Pueden para tomar esta asiento si ocasião. tienen Pode la bondad. assentar, por favor. Para poder compreender este mistério de Para estar en pie poder delante del Hijo del compreender Hombre esse y mistério permanecer en pie de delante estar del Hijo em del pé Hombre, diante do Filho do Homem e permanecer em pé diante do Filho do Homem, necesitamos precisamos conocer conhecer el misterio o de la mistério venida da del vinda Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Mistério del qual Cristo Mistério habló en do diferentes qual ocasiones Cristo y falou em dijo vários que lugares la venida del Hijo del Hombre que a sería vinda do como Filho los do días de Homem Noé, y seria como nos también dias de como los Noé días e também de como Lot. nos dias Los de días Ló. de Noé, Os dias de Noé el fin foi del o fim tiempo para la do generación tempo antediluviana. para a geração antediluviana Hubo um profeta e houve dispensacional um allí, profeta el profeta dispensacional Noé, con el na mensaje terra, final de Dios, o qual foi o um profeta mensaje Noé com a mensagem dispensacional, final de Deus, uma mensagem através de dispensacional profeta através de um dispensacional, profeta dispensacional, señalando que había llegado al apontando fin que para havia aquella chegado o tempo para aquela geração geração antediluviana. antediluviana. Também Também encontramos en el vemos tiempo de Lot lá no tempo de Ló um tempo paralelo um tempo paralelo al tiempo da venida del Hijo del Hombre ao para tempo este da tiempo vinda do final. Filho do Vean Homem esos para dos este tempo tiempos, final. el de Noé y el de Lot, Esses dois son tempos, o paralelos tempo de a Noé este e de tiempo Ló, final. é paralelo a Pois este em tempo el de final. Ló, Pois no de estava Ló presente allí estava um presente profeta ali um profeta dispensacional, dispensacional, el qual foi o qual era Ele era Abraão. que tinha a revelação Ele e era quem mensagem tinha a revelação e mensagem de la quarta dispensação, da quarta el dispensação, mensaje de la a promesa. mensagem da promessa. Ele teria essa revelação Ele tinha essa revelação e ele era o mensajero e de la ele era o dispensação. mensageiro da dispensação promessa. da promessa. El día antes de la destrucción de Sodoma Um y dia antes da Gomorra, destruição de Sodoma e el Gomorra, mismo que había llamado a Abraham o mesmo de que Ur havia de los chamado Caldeos Abraão y lo había do Ur dos Caldeus escogido e o havia y lo escolhido había e o havia traído, pues lo trazido, acompañó pois o acompanhou hasta la tierra de Israel, hasta la até a tierra terra de Canaán. Israel, a terra de Canaã. Esse mismo que ele havia hablado em Esse diferentes mesmo ocasiões, que tinha falado em várias agora ocasiões, agora em forma aparece visível, em forma visível, como le había parecido como havia algum aparecido tempo atrás, algum tempo atrás, Melquisedec primero, y le dio havia pan y aparecido vino, y bendijo a Abraham, como Abraão, y allí estuvo Abraham, deu pão e vinho a Abraão, e esteve ali Abraão recibiendo la bendición de Dios. diante de Pero Melquisedeque, mira, más recebendo a bênção de quando Deus.
Mas logo na frente, iba Dios a destruir a Sodoma quando y Deus Gomorra, ia destruir descendió Sodoma la e tierra, Gomorra, desceu à se terra, materializó materializou-se y vino con sus e arcángeles veio Gabriel y com Miguel, seus arcanjos Gabriel e Miguel, que son los ángeles que são os anjos de Elohim, de de Elohim, Dios. de Deus. Y ahora se E agora materializan también ellos se materializa y também aparecen en eles la forma e aparece na de forma hombres de um homem ou de e comem homens com Abraão. e comem com Abraão. y luego E logo, que termina toda esa ao etapa terminar en donde toda essa Elohim etapa, discierne aonde el corazón Elohim discerne de Sara, los o coração de pensamientos del Sara, corazón os de Sara, pensamentos do cuando coração de Dios Sara, hizo la quando promesa, fez a Abraão, promessa, ou le Deus fez a Abraão, restableció, ou restabeleceu, confirmou, ou reconfirmou confirmou, a promessa de que reconfirmou tendría essa hijo por promessa medio de de que teria um Sara. filho através de Ahora, Sara. Sara, Agora, sendo uma Sara, mulher já de sendo uma 89 mulher anos, de 89 que mulher de anos, 89 qual anos mulher pode de estar pensando em 89 ter anos hijo? pode estar pensando em ter um filho? E se pensava ter um filho E se quando pensava jovem, ter um filho quando jovem? e seu esposo le havia dicho E o seu que iba a ter esposo hijo por medio havia de ella. falado que E quando ele que disse teria um que teria filho hijo, através já dela, e quando Deus chegou aos disse 89 anos, e não que lo teria um ha filho tenido, através dela, já e quando suas chegar aos esperanças 89 anos não tinha esse está filho, então as suas muito débiles, esperanças estão muito fracas. e a esperança E a e esperança fé de Sara estava e muito fé de débil Sara nesse estava momento. muito fraca naquele momento. Já havia transcorrido Já muitos tinha anos passado muitos anos, desde que Abraão tinha 65 desde que Abraão anos, tinha 65 anos, hasta que já tinha 99 anos. até os 99 anos. Vejam vocês, Essa promessa, essa promessa, e já tinha 99 anos, 65 anos foi feita a promessa, já tinha 95 anos, e já Sara havia perdido já tinha a perdido esperança de ter a hijo. esperança de ter um E lo filho. mostra quando le dijo a Abraão que E mostra quando disse a Abraão, a sua sierva ao e tomar, tuviera quando ela hijo por disse, medio de ella, e el cual tome a ella sua serva recibiría, e terá um filho através dela, e ela receberia como filho seu. adoptaría como Ela o adotaria hijo suyo. como seu filho. Ahora vean ustedes, Agora veja vocês, Abraão, Abraão, cuando salió quando saiu de los caldeos, de Ur tenía dos Caldeus, 60, ele tinha 75 años, 75 anos. o sea, cuando salió de Aram, Ou seja, quando saiu de ya Arão, cerca de la tierra já de mais Israel. próximo da terra de Israel, Cuando salió de Ur de los caldeos, pues quando tenía saiu menos. de Ur dos Pero vean, Caldeus, tinha menos. Dios Mas le había veja, hecho la promesa que Deus tendría havia un feito a hijo, promessa y de sería que teria um por medio filho, de Sara. e seria através de Sara. Y ahora cuando se llega a la edad E agora, quando chega de 89 años, a idade de 89 la vida de anos, Sara ahí, 99 a años vida de de la vida de Sara Abraham, aí e a vida ya de Sara Abraão, no tenía esperanza de Sara já tener não tinha esperança de ter um Já. filho. Abraham había tenido un hijo por medio de Abraão havia tido um filho Agar. através y de ya ese Agar, niño tenía unos e esse menino 11 a 12 já años, tinha aí uns 11 a 12 anos, em essa 11 anos nessa ocasião, o 12 años, ou 12 anos. y Dios E Deus ahora le confirma agora lhe que confirma el hijo del cual él le que o había filho hablado do qual ele havia vendría falado por medio de viria Sara. através de Sara. Y Sara estando en la parte de atrás, E Sara, estando digamos, en la atrás, cocina, digamos na cozinha, estaba escuchando lo que estava Dios, escutando que lo que Elohim le Deus, estaba hablando a, o que Elohim estava Abraão. falando com Abraão. y se rió E ela en el riu corazón. lá no No fue coração. que se rió con Não las que foi estaban en um la riso cocina, expresso ali com aquelas que estavam na cozinha preparando a sino que comida, se rió en mas su que ela corazón, riu em seu como coração, nosotros, como nós, sin hablar ninguna sem palabra, falar nenhuma palavra. pensamos en nuestro corazón, Pensamos em nosso nos coração, gozamos en nuestro corazón, alegramos em nosso coração y hacemos un sinnúmero de cosas e fazemos um allá sem en número de nuestro coisas interior. lá em nosso interior. Por eso es que Dios juzga Por isso é que Deus julga el corazón. o coração. Y las acciones de las personas E as ações das será pessoas julgada de acuerdo será a julgada de las acordo intenciones del às corazón, intenções do con coração las cuales com as fueron hechas quais esas foram feitas essas obras fueron manifestadas ou esas manifestadas essas ações do coração. acciones. Ahora, Agora, Dios, por cuanto discierne los Deus, pensamientos por del quanto corazón discerne o del ser coração humano, ou os pensamentos do coração do ser supo humano, lo que Sara soube estava o que pensando. Sara estava pensando.
y vio que se rió en su e corazón viu y le dijo, que ¿por ela qué se riu rió no seu Sara, tu coração. mujer? E disse, por que Sara, sua mulher, riu? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Há alguma coisa ¿Por qué se impossível rió para pensando Deus? Por que Sara riu pensando a respeito de la promesa da de que promessa tendrá un hijo, de que terá um filho, diciendo, dizendo, después de depois avanzada en edad, de ¿he de velha, tener un hijo? Eso hei fue de lo que ter um Sara filho? pensó, y eso Isso fue foi o lo que que Sara discernió pensou. E Elohim. isso foi o que Elohim discerniu. Pero E Sara, falou com como Abraão. no se había reído exteriormente, dijo, yo E, no me he reído. e ela disse, como ela não riu, exteriormente ela disse, eu não ri. Sí. Exteriormente ela não Y riu, Dios mas no juzga coração las sim ela riu. intenciones. E Deus discerne os pensamentos do coração. Lo que pensamos, y Ele eso viu o que ela pensava e isso como se já conta como fuese hecho por nosotros. se isso fosse feito por nós. Porque Por quê? los pensamientos del corazón Os del ser pensamentos do coração do ser humano hablan humano más fuerte fala mais que nuestras forte palabras do que aquí nossas en la tierra. palavras aqui na Se oyen más terra. fuerte los Se pensamientos escuta del mais corazón forte en el os cielo pensamentos do que coração no nuestras palabras. céu do que nossas próprias Porque están palavras. grabados los pensamientos E fica gravado os del pensamentos corazón do de coração todo ser humano. de toda en el cielo. pessoa aí no céu. Es como una persona É como uma pessoa que va caminando que vai caminhando y va pensando, e vai y pensando. usted E você escucha escuta a esa persona, a essa pessoa falando, escucha su voz hablando. escuta a sua Sin voz embargo, falando. esa persona no está hablando. E no entanto essa Pero pessoa não está falando su nada, corazón. Por lo tanto, mas o usted seu coração está escuchando falando. la voz del corazón, E del você alma está de escutando la a persona. voz do coração da alma dessa pessoa. Y le escucha E más escuta claro y más fuerte mais claro e mais que si forte estuviera hablando. do que se estivesse com falando sua boca. com a sua boca. Así es como Assim, Dios é como escucha los Deus pensamientos, escuta os pensamentos de nossos corações. se escuchan más claros Escuta com mais que nuestras clareza propias palabras do que nossas habladas próprias por nuestra boca. palavras faladas pelas nossas bocas. Ahora, Agora, Abraham está con Elohim. Abraão está com Elohim. Ellos han comido un becerro tierno Eles que havia Abraham comido um bezerro preparou. terno Decimos que Abraão preparou. Aunque fue el Dizemos, siervo de Abraham Abraão que tuvo preparou, preparado el becerro. mesmo sendo E o lo servo preparou. que preparou, Pero por pois quanto Abraão Abraão correu e es entregou la a ele que cabeça preparasse. de Mas essa como Abraão família, é de o todos cabeça los que dessa estão allí, família, de tudo que está ali, corresponde decir, então corresponde dizer Abraão. como cuando fue Como? construido el templo Como foi construído o allá templo lá em el tiempo Israel, del rey Salomón. no tempo do rei Salomão? A Escritura diz que foi o rei Salomão. Y no sabemos cuántos E ladrillos não sabemos y madera tomó quantos Salomón para colocar en el tijolo e Salomão pegou para templo. Pero colocar por no cuanto él templo. era Mas la por cabeza quanto del rey, ele era a cabeça, ele era o se rei, dice então que é fue dito que Salomón. foi Y cuando Salomão. Moisés construyó el tabernáculo, E quando Moisés construiu o Não sabemos tabernáculo, quantas vezes não Moisés sabemos quantas tomou vezes Moisés pegou las pieles de Tejón as peles para de Torrom colocarlas para en colocá-las ese tabernáculo. neste Y tabernáculo. cuando tomó E quando outras partes pegou del templo outras para partes do colocarlas templo para en la colocá-las construcción de ese templo, na construção não daquele sabemos templo, se tomou não alguma sabemos ou se não colocou tomou alguma nada. coisa ou se não colocou nada. Fueron muchas personas las que Foram trabajaron muitas en ese pessoas labor, que trabalharam pero naquele se dice trabalho, que fue Moisés mas é falado que foi Moisés quem construiu el templo o o templo tabernáculo. ou o tabernáculo. Ahora, Agora, en esta ocasión en que Dios nesta ocasião em que Deus visita a Abraham visita con sus Abraão, arcángeles, lo com visita seus arcanjos, o visita en un cuerpo em um corpo visible, visível, porque Dios se creó para sí un porque cuerpo Deus criou temporal para allí, si mesmo um corpo temporário ali y para Gabriel y Miguel. e para Gabriel e Miguel. Y aquel momento allá E aquele momento ali tipifica lo que representa o que ele fará el tiempo final. neste tempo final. Representa la venida del Hijo del Representa a Hombre vinda do Filho do Homem sus com ángeles. os seus anjos. Fue el día antes de la destrucción Foi de o dia Sodoma antes y da destruição Gomorra, de Sodoma e que Gomorra apareció Elohim, que apareceu Elohim arcángeles Gabriel y com Miguel, seus arcanjos Gabriel e Miguel, visitando a su siervo ao seu servo Abraham, el Abraão, padre de la fe. o pai da fé. Y toda persona E creyente toda en pessoa Jesucristo crente em Jesus es Cristo un hijo de é Abraham. um filho de Abraão, Es un descendiente del padre. é um descendente do pai da fé. Por lo tanto, Portanto, a los hijos de Abraham
aos filhos de Abraão, que são os crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, primeiramente, e depois a descendência terrenal de Abraão, que é o povo hebreu, vai aparecer Elohim, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Melquisedeque que apareceu primeiro a Abraão e logo apareceu com Elohim um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades que eram gentios, juntamente com as demais cidades que foram destruídas, é representação do reino dos gentios, sobre os quais o juízo divino da grande tribulação cairá. E assim como caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, fogo atômico cairá sobre o reino dos gentios e será tirado. E isso nos fala de uma terceira guerra mundial e as consequências que virá depois desta guerra. E nos fala também de terremotos, vulcões e de todas as coisas que estarão manifestadas de acordo com o livro de Apocalipse. Agora, antes da destruição, antes de cair o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, vemos a Elohim com seus arcanjos na terra visitando, e quando Gabriel e Miguel foram a Sodoma e Gomorra, olha o que nos fala aqui. No Gênesis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Ao haver comido o bezerro, e Deus ter discernido os pensamentos do coração de Sara, nos disse no capítulo 18, versículo 16 em diante, levantaram os varões daquele lugar e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Ou seja, Gabriel e Miguel e também Elohim levantaram e olharam para Sodoma, e o Senhor disse: esconderei eu Abraão o que farei, visto que ele certamente será uma grande nação forte e será bendita nele todas as nações da terra. Agora veja o que Deus pergunta: esconderei eu Abraão o que vou fazer? Agora a Escritura diz: porque não fará nada o Senhor sem antes revelar a quem? Aos seus servos, seus profetas. E aqui temos um profeta dispensacional, o qual vai receber a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra, para receber a revelação daquilo que será o tipo e modelo da destruição do reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Portanto, haverá um profeta dispensacional no último dia para receber a revelação de todo esse juízo divino que há de cair sobre a terra. E haverá um povo representado neste profeta mensageiro dispensacional. Deus não esconde de Abraão o que há de fazer. E disse: Deus não esconderá ao profeta mensageiro do último dia o que ele vai fazer. Disse: porque eu sei que dará ordem aos seus filhos, depois de si, que guarde o caminho do Senhor em juízo e justiça, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Ou seja, para que se cumpra o que Deus prometeu a Abraão. Abraão ensinará à sua família e aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos o caminho de Deus, para que tema a Deus e Deus cumpra o que ele prometeu para Abraão. E assim sejam benditas nele todas as nações da terra. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplica mais e mais, e o pecado deles se agravou muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que tem vindo até mim.
lo sabré. e se não, Se saberei. apartaron de allí Então os varones, viraram aqueles varões o rosto dali, Gabriel e y fueron Miguel, hacia Sodoma, e pero foram-se Abraham para Sodoma. Mas Abraão estaba aún delante ficou de Jehová. ainda em pé diante da face do Senhor, ou seja, que Se quedó Elohim con Abraham, ficou com Abraão. y fueron adelante E foram Gabriel adiante Gabriel e Miguel a Sodoma y Gomorra. a Sodoma e Gomorra. Pero Abraham, Mas pero Abraão estaba aún estava delante de ali Jehová. diante do Abraham Senhor. estaba en pie, Abraão estava em delante de pé, Jehová, diante delante do del Senhor, pacto, diante do anjo do pacto, delante de Elohim. diante de Elohim. El día antes, Um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. y así estará la simiente de Abraham E assim estará a semente de Abraão em pé diante de Elohim, diante do Filho do Homem, neste tempo final. y vean ustedes E olhem vocês o que fazia Abraham Abraão em pé diante do Filho do Homem, em pé diante de Elohim, en pie delante de Jehová, em pé diante do allí, Senhor, el cual se ali, había materializado y o estaba qual en la havia se forma de un hombre. materializado e estava na forma de um homem. Estaba escuchando Ele estava escutando a revelação divina das coisas que aconteceria en medio no meio de Sodoma y Gomorra. de Sodoma e Gomorra. Estaba allí también Ele estava revelando de ali, Dios a Abraham Deus revelando a Abraão cosas coisas no habían sido dadas a conocer que não havia sido dado a conhecer anteriormente. anteriormente. ¿Y qué es lo que estará haciendo? E o que é Escuchando. que estará fazendo e escutando a semente de Abraão no último dia, em pé diante do Filho do Homem? Estará escuchando la revelación Estará divina de las escutando a cosas revelação que divina das sucederán en coisas este que hão de tiempo acontecer neste tempo final, de los juicios divinos que han de tanto venir do juízo sobre la divino tierra, que há de como vir sobre a también de las terra, bendiciones divinas como que han também de das venir bênçãos sobre que há la de vir iglesia sobre a de igreja Jesucristo en do este Senhor Jesus tiempo Cristo final. neste tempo final. Ahora miren, Abraham Agora veja, estaba Abraão estava delante de diante Elohim, delante de Elohim, diante do Senhor, escuchando. escutando a sua voz. Cuando vino la destrucción, Quando veio a destruição, Sodoma y Gomorra al otro Sodoma día, en e la Gomorra, no outro dia pela manhã, mañana, la destrucción cayó a sobre Sodoma y destruição Gomorra, caiu sobre Sodoma e Gomorra, pero no mas afectó não afetou a Abraão y a su familia e a sua que família, estaban en la cúspide, que estava no ápice estaban da en la montanha. Lot Ló estaba allá estava en ali, Sodoma, por em lo tanto, Sodoma. tuvo que ser sacado de Sodoma por isso teve que tirar ele por de los Sodoma, ángeles Gabriel y Miguel, pelos anjos Gabriel e Miguel, Lot y su familia, Ló e a sua para que el família, juicio divino no cayera para que o sobre Lot. juízo divino não caísse sobre Ló. Y E ahí podemos ver aí podemos ver a las vírgenes, as virgens insensatas ou fátuas, las cuales as quais, en el día postrero no último dia, pasarán. vão passar pela grande tribulação. Ahora Abraham Agora Abraão estava seguro, estaba en la montaña. porque ele estava na montanha. Ahora, en este tiempo final, Agora, la este tempo descendencia de final, Abraham, a según la semente de Abraão, segundo a fé, los creyentes en nuestro amado Señor os Jesucristo, crentes em nosso amado del Senhor cuerpo Jesus místico de Cristo, en do la corpo edad de la místico de piedra Cristo, angular, na era estará pedra angular, en pie estará em pé delante diante de Elohim, del Hijo del Hombre, diante delante do de Filho Jehová, do Homem, delante diante do del Senhor, pacto, diante do anjo do en su pacto, manifestación. em sua manifestação final. Veamos Vejamos lo que dice el reverendo William o Branham que disse o reverendo William Branham con relación com relação al Hijo del Hombre. ao Filho do Homem. En la página 22 Na página 22 ao 23 do livro de citações, dice, ele disse: el Hijo del Hombre está o Filho do Homem ahora siendo está revelado agora sendo revelado desde o céu. y pregunta, E pergunta: ¿vendrá después de un tiempo? virá hermano depois deste Branham? tempo o irmão Branham? La contestación es, A resposta es ahora. é agora. Y yo deseo no
E eu desejo não fazer isso tão pessoalmente. Espero que o seu Espírito que está dentro de você, que é dado por Deus, possa discernir o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e tem revelado e está se revelando agora mesmo por uns quantos anos passados. Ou seja, seria por esses últimos anos, a sua igreja, em sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas quando esteve aqui na terra, revelando a si próprio, como ele fez antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se, revelando a si próprio, a igreja. Riram dele e o escarneceram. Essa foi a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através do reverendo William Branham. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Quando se fala de Filho do Homem, se fala da manifestação de Deus em um profeta. Porque Filho do Homem é profeta. É um título de profeta. A próxima vez que ele se revele a si mesmo será no juízo ao mundo. E as nações que esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, em seu dia de graça, ou seja, na dispensação da graça. Este é o dia agradável do Senhor, o ano agradável do Senhor. Este é o dia de graça, a dispensação da graça. E agora disse, na próxima vez que ele se revelar ou se manifestar, será no juízo. No juízo para as nações que esqueceram de Deus. Aqui temos duas manifestações do Filho do Homem. Uma em graça e outra em juízo. Vamos ver mais claramente este mistério. Na página 147 do livro de Citas, temos um extrato do reverendo William Branham, no versículo 13 e 10, que disse: Agora, Jesus mesmo disse, no dia quando o Filho do Homem esteja revelando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo próprio. O que é a revelação do Filho do Homem? Essa manifestação do próprio ministério de Jesus Cristo na terra, em carne humana, em um homem, nesta terra, como a revelação de Moisés, a revelação de Elias. É o ministério de Elias e é o mesmo ministério de Moisés sendo manifestado em carne humana, em um homem, deste tempo final. Como foi a revelação de Elias pela segunda vez? Foi o ministério de Elias manifestado em Eliseu. E a revelação de Elias para a terceira vez foi o ministério de Elias manifestado em João Batista. O Espírito Santo em João Batista operando esse ministério. E a manifestação ou revelação de Elias pela quarta vez foi a manifestação do ministério de Elias por quarta vez no reverendo William Branham. E a revelação de Elias por quinta vez, será a manifestação do ministério de Elias sendo operado pelo Espírito Santo em um homem deste tempo, no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. E assim também é a revelação
do ministério de Moisés. Pela segunda vez. É a manifestação do Espírito Santo operando no ministério de Moisés pela segunda vez em um homem deste tempo final. E a revelação do ministério de Jesus Cristo é a manifestação do Espírito Santo operando no ministério de Jesus Cristo pela segunda vez em um homem deste tempo final. Isso é a manifestação do Filho do Homem para o último dia. E estar escutando e recebendo a mensagem de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, através dessa manifestação em carne humana no último dia, isso é estar em pé diante do Filho do Homem, recebendo a sua palavra e recebendo as suas bênçãos. Viram quão simples é tudo? Mas este anjo mensageiro, este profeta mensageiro, no qual estará essa manifestação de Cristo, do Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, de Elohim, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, este homem não será Moisés, não será Elias, nem será Jesus. Será um homem deste tempo, redimido pelo sangue de Cristo, no qual estará Elohim, o anjo do pacto, Melquisedeque, o nosso amado Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando, operando esses ministérios e falando-nos através deste homem todas essas coisas que hão de acontecer em breve, e assim nos revelando estes grandes mistérios correspondentes a este tempo final, revelando-nos as coisas dos gentios, do reino dos gentios, nos dando o fim dos reinos dos gentios, que o fim para o reino dos gentios chegou, e dando a conhecer o juízo divino que há de cair sobre o reino dos gentios, dando a conhecer as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora temos visto o que é a manifestação do Filho do Homem no último dia. É a manifestação do anjo do pacto, o Espírito Santo, através de um homem deste tempo final, nos falando todas essas coisas que hão de acontecer em breve. Por isso que o João, o apóstolo, quis adorar esse anjo de Jesus Cristo, através do qual a manifestação do Filho do Homem estará sendo revelada à igreja de Jesus Cristo no último dia. Este homem, no qual estará essa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, de Elohim, de Melquisedeque, do Filho do Homem, será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro anjo mensageiro depois deste anjo mensageiro. E não há outro anjo mensageiro depois do reverendo William Branham. Não há outro anjo mensageiro antes do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que entre o sétimo anjo mensageiro da sétima da igreja gentil, que é o reverendo William Branham, e o anjo do Senhor Jesus Cristo, não há nenhum no meio deles dois. Entre eles, entre os dois, não há outro mensageiro. Está o precursor da segunda vinda de Cristo, o anjo mensageiro da sétima da igreja gentil, o reverendo William Branham, que é o Espírito de ministério de Elias por quarta vez, e depois vem o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo com o Espírito de Elias por quinta vez. Não existe quarto e meio Elias. Existe um quarto Elias e um quinto Elias. Agora podemos ver que este mistério do Filho do Homem, vindo no último dia manifestado, Cristo, anjo do pacto, em carne humana no seu anjo mensageiro, dará o cumprimento das profecias e a semente de Abraão, segundo a fé, conforme a fé em Cristo, porque todos os crentes em Cristo, que têm recebido a Ele como Salvador e têm lavado os pecados seus no sangue de Cristo, são filhos de Abraão, semente de Abraão, essa semente celestial de Abraão. E agora essa semente celestial de Abraão estará em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Cristo disse: orai para que possais ser dignos de evitar todas essas coisas, ou seja, esse juízo divino que há de cair sobre a humanidade, como caiu em Sodoma e Gomorra, e como caíram lá no tempo do dilúvio. E estar em pé diante do Filho do Homem. Quando se fala do Filho do Homem, isso é
um título de profeta. Por consiguiente, E, en consequentemente, la manifestación del na Hijo del manifestação do Filho do Homem, Hombre, tiene que estar un profeta tem que en la estar um tierra, profeta a na través del terra, através do qual cual Cristo, en Espíritu Santo, em Espírito Santo, esteja manifestado. Cristo, el ángel del pacto, Cristo, el o anjo do ángel de Jehová, pacto, el mismo que o libertó anjo al do pueblo Senhor, hebreo, o mesmo que libertou o es povo el hebreu. mismo Este é o que está mesmo en los profetas del que Antiguo tem estado nos Testamento, profetas do y Velho en Jesús en toda su Testamento, plenitud. e em Jesus, em plenitude, esteve nos apóstolos, esteve nos 7 anjos mensageiros, na porção correspondente a cada um deles. E estará neste tempo final, em seu anjo mensageiro, manifestado, primeiramente, como primícias, e depois, quando seja adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo, isso será a manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Isso será a manifestação plena de Cristo, pois aí Cristo já terá terminado a sua obra de intercessão no céu e terá saído do trono de intercessão e terá adotado o seu anjo mensageiro e através do seu anjo mensageiro se manifestará em toda a sua plenitude. E aí então teremos a manifestação plena do Filho do Homem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, falando-nos as coisas finais que Ele tenha que falar-nos. E, para este tempo, o número dos escolhidos já terá completado no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus adote o seu anjo mensageiro, adotará também a todos os escolhidos de Deus no último dia da era da pedra angular e ressuscitará os mortos em Cristo. E então já estaremos em corpos imortais, corpos incorruptíveis e glorificados, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que há um programa divino estabelecido para ser cumprido neste tempo final. Ou seja, que isso não é do que quer, nem do que corre. Isso não é daquele que diga, eu quero que Deus se manifeste em mim em toda a plenitude. Não. Deus já desde antes da fundação do mundo fez o seu programa e Ele estabeleceu através de quem vai se manifestar em cada era e através de quem se manifestaria no tempo final para cumprir o que Ele prometeu para este tempo final. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo Ele estabeleceu quem seria o anjo mensageiro para cada era. Para as 7 eras da igreja gentil, Ele teria 7 anjos mensageiros, já eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. E esses são espíritos ministradores. Espírito ministrador da sexta dimensão manifestada em carne humana em cada era. E esses são os mensageiros das 7 eras da igreja gentil. E para o último dia, para a era da pedra angular, desde antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu quem seria o seu anjo mensageiro. Quem seria o seu anjo mensageiro, através do qual Ele estaria manifestado em sua igreja no último dia e através do qual Ele estaria falando da sua igreja neste tempo final. Não é do que quer nem do que corre, mas daquele que Deus tem misericórdia e conheceu desde antes da fundação do mundo. Quem seria os seus mensageiros para cada era e para cada dispensação? Esse anjo mensageiro é o 7º anjo mensageiro dispensacional e vem depois do 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentil. Agora podemos ver este mistério do Filho do Homem para o último dia. A revelação do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, como nos dias de Noé, aonde os filhos e filhas de Deus estarão em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve, como deu a conhecer Abraão lá antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Os anjos ali que acompanhavam Elohim. Neste tempo final é nada menos do que Moisés e Elias, é nada menos do que as 2 oliveiras que estão diante da presença de Deus, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Ou seja,
que a representação de Moisés e Elias, as duas oliveiras, a representação deles no céu, são Gabriel e Miguel. Assim que no céu representa as duas oliveiras, Gabriel e Miguel. Portanto, no tempo da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, estará Gabriel e Miguel em ação, a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo e também do povo hebreu. Pois Daniel capítulo 12 disse o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe da parte dos filhos do povo dos filhos de Israel. E será um tempo de angústia como nunca antes, ou seja, a grande tribulação. E naquele tempo, aqueles que encontrarem escrito no livro serão ressuscitados. Aqueles que tenham partido serão ressuscitados. E aqueles que estejam vivos serão transformados. E agora do povo hebreu, vamos ver a passagem, o que acontecerá com o grupo do povo hebreu. Vamos ler aqui. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos de Israel, auxílio do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca antes, desde que houve gente, desde então. Mas naquele tempo livrará-se o teu povo todo aquele que se achará escrito no livro. Serão libertados o povo hebreu, ou 144 mil hebreus. E também diz, e muitos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna. Isso é a ressurreição dos mortos em Cristo, que antecede a grande tribulação. Isto é a ressurreição dos mortos em Cristo, que antecede ao trato de Deus com o povo hebreu durante a semana número 70, ou seja, a segunda parte da semana número 70. Aqui podemos ver que o arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade, do livro da verdade, traz essa revelação divina para dar a Daniel dessa forma simbólica que ele deu o livro do profeta Daniel. Toda essa revelação divina, e por isso o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. E vocês encontram as visões e todos esses símbolos do profeta Daniel, vocês encontram repetindo-se esses símbolos no livro do Apocalipse. Agora podemos ver que no livro do Apocalipse também nos fala da ressurreição, lá no capítulo 20, e nos disse que serão colocados tronos e assentarão sobre eles aqueles que receberão o poder de julgar. E também nos disse que vão ressuscitar aqueles que estarão no glorioso reino do Senhor. Vamos ler, para que assim tenha um quadro claro. Nessa ressurreição, ressuscitarão os santos das eras passadas, ressuscitarão os apóstolos, com os escolhidos dos apóstolos, ressuscitarão também os anjos mensageiros das 7 eras, com os escolhidos de cada era, o mensageiro de cada era. Esse é o líder do grupo da sua era, e é quem apresentará o grupo dessa era a Cristo. Agora em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante diz: e vi tronos, e assentou sobre ele aqueles que receberam o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus
e pela palavra de Deus, os que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas frentes e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Ressuscitaram, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Reina com Cristo como reis e sacerdotes. Mas os demais mortos não voltaram a reviver até que se cumpriu os 1000 anos. Ou seja, que aqueles que ressuscitam são os escolhidos, os primogênitos de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Mas o restante do cristianismo não ressuscitarão. E o restante da humanidade, que já morreram, não ressuscitarão até que termine o reino milenial. Serão julgados diante do trono branco do Senhor. Mas os demais mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes. Não tem poder sobre estes, mas que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. E quem são os sacerdotes? Reis e sacerdotes? Os redimidos pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que têm recebido a Ele como seu Salvador, e têm lavado os seus pecados no sangue de Cristo, recebido o seu Espírito Santo, e recebido o novo nascimento, e têm recebido o corpo teofânico da sexta dimensão, e no último dia ressuscitarão os que já partiram em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. Todos aqueles que estarão diante do Filho do Homem, no último dia, em sua manifestação final, serão transformados, se permanecer vivo até que os mortos em Cristo ressuscitem, mas se algum vai antes, não tem nenhum problema. Ressuscitarão em um corpo eterno para estar novamente na terra, com os escolhidos de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E será essa ressurreição dos mortos em Cristo e transformação nossa, a primeira vez em que todos os escolhidos de Deus, todos os membros do corpo místico de Cristo estarão juntos na terra. E estaremos aqui de 30 a 40 dias depois que sejamos transformados, os que vivemos e ressuscitados mortos em Cristo. E nesse tempo haverá uma manifestação plena do poder de Deus, que estremecerá a humanidade, estremecerá o mundo todo. E logo, pois nós iremos daqui para onde está nos esperando, a casa do nosso Pai Celestial, onde não teremos limitações, ali na casa do nosso Pai Celestial, para estar ali uma grande festa, a festa das grandes ceias das bodas do Cordeiro, onde iremos com Cristo. Não iremos com esses corpos terrenal, mas com um novo corpo, um corpo eterno glorificado, imortal, incorruptível, e nós iremos jovenzinho, em um corpo jovenzinho, representando de 18 a 21 anos por toda a eternidade. Agora podemos ver os benefícios das bênçãos que tem para aqueles que estariam em pé diante do Filho do Homem e permaneceriam em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Vimos, também vimos o que é permanecer, estar em pé diante do Filho do Homem no último dia. Isso é estar em pé diante da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Essa é a manifestação do Filho do Homem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, mas através dele estará Jesus Cristo manifestado no último dia. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo em Apocalipse capítulo 7, para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, que o receberá, e serão selados em suas testas, conforme Apocalipse capítulo 7 e também Apocalipse capítulo 14. Agora podemos ver a bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. E quem permanecerão em pé diante do Filho do Homem? Aqui estamos nós,
em pé diante do Filho do Homem, neste tempo final. Toda pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e vive neste tempo final, estará em pé diante do Filho do Homem, neste tempo final, para ser transformado neste tempo final. Mas primeiro, estará escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo, através dessa manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro. E estará escutando todas essas coisas que hão de acontecer em breve, neste tempo final. E com essa mensagem de Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve, somos chamados e reunidos, todos escolhidos de Deus, e são colocados em pé, diante do Filho do Homem. Em pé, diante do Filho do Homem. No último dia, neste tempo final, antes da destruição do reino dos gentios, antes da destruição do império dos gentios, antes da destruição do império, um dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Agora podemos ver o paralelismo que há em e dos dias de Ló, que foram os dias de Abraão, como este tempo final, para os quais Cristo disse que o Filho do Homem estaria manifestado. E agora, quando ele se levanta do trono de intercessão no céu, o qual será, quando tenha entrado o último dos escolhidos de Deus, então a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, será em toda a sua plenitude, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, que o adotará, e a adoção. O que é adoção? A adoção é a transformação do corpo. A adoção será para todos os filhos e filhas de Deus, é a redenção do corpo, aonde Ele nos dará um novo corpo, um corpo eterno. É a transformação para nós que vivemos e a ressurreição para os mortos em Cristo, em corpos eternos. E agora, para obter essas bênçãos, todos estaremos em pé, diante do Filho do Homem, neste tempo final, escutando todos estes mistérios, de todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora vejam, aqueles de Sodoma e Gomorra nem mesmo souberam o que viria sobre a terra. Nem souberam, nem conheceram as coisas que aconteceriam, mas Abraão sim os conhecia, as quais foram reveladas pelos arcanjos Gabriel e Miguel. Foi revelado a quem? A Ló, o que representa as virgens insensatas, ou seja, que é a parte do cristianismo que não tem o azeite em suas lâmpadas, ou seja, não tem o Espírito Santo, mas que são virgens, isso quer dizer que são pessoas boas e que consagraram suas vidas a Cristo. Tem recebido a Ele como seu Salvador, mas ainda não recebeu o azeite e o Espírito Santo. E por isso, não podem ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver a bênção que existe em permanecer em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. É a maior bênção que uma pessoa pode ter, estar em pé diante do Filho do Homem no último dia. E por isso que Cristo falou dessa bênção e disse: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que seja havido por digno de escapar de todas essas coisas que virá, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele nos falou de estar em pé diante do Filho do Homem, portanto, a semente de Abraão estar em pé diante do Filho do Homem, diante da manifestação do ministério de Jesus Cristo,
através do seu anjo mensageiro. Estaria em pé diante do Filho do Homem, da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, manifestar através do seu anjo mensageiro, operando o ministério de Jesus. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Este é o seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, sendo instrumento do Espírito Santo para este tempo final, para falar-nos todas essas coisas que hão de acontecer em breve. E assim, nos dar a conhecer as coisas que Deus estará fazendo neste tempo final. E ao estar em pé diante do Filho do Homem no último dia, teremos a bênção prometida para aqueles que estarão em pé diante do Filho do Homem. Seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E logo já seremos imortais, com corpos imortal e jovenzinho, para toda a eternidade. E isso é o corpo que Deus, desde antes da fundação do mundo, havia escolhido, havia estabelecido para cada um de vocês e para mim também. Veja, Deus escolheu para nós um corpo imortal e incorruptível e glorificado. Ele escolheu para nós um corpo perfeito, mas por causa da queda lá no Jardim do Éden, não pudemos obter, e também não pudemos obter o corpo teofânico da sexta dimensão, mas com a ressurreição de Jesus Cristo, para o qual ele veio em sua primeira vinda e morreu na cruz do Calvário, aí veio a restauração à vida eterna em todos os filhos e filhas de Deus, e obtivemos através do novo nascimento o corpo eterno teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, obteremos em adição o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado, que ele, desde antes da fundação do mundo, pensou e desenhou para cada um de vocês e para mim também, o qual será perfeito e eterno. Agora, como você se verá no novo corpo, o corpo que Deus, desde antes da fundação do mundo, preparou, escolheu para você, desenhou para você? Será um corpo que não vai faltar nada. Terá tudo aquilo que você vai precisar para toda a eternidade. Será um corpo com a vida eterna. E esse corpo, ele vai nos dar neste tempo final aqueles que estarão em pé diante do Filho do Homem, os quais serão transformados. Os que estão em pé diante de Cristo, Filho do Homem, na manifestação que teve, através dos mensageiros do passado. Agora chegamos ao tempo do fim, aonde a bênção está em quê? Está em pé diante do Filho do Homem, diante de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, em sua manifestação final, através do seu anjo mensageiro. E agora mais claro, não tem como falar. Tenho falado tão claro que até as crianças podem entender. Somente o que precisa é conseguir este anjo. Se conseguir este anjo, haverá conseguido o instrumento através do qual Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado em sua manifestação prometida como a manifestação do Filho do Homem no último dia. E estará falando à sua igreja através dessa manifestação de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Bom, para mim foi um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião, testificando-lhes da bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também.
E através do ministério do Filho do Homem, através do ministério de Jesus Cristo, seja falada todas essas bênçãos prometidas para o último dia, seja falado sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, seja completado o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós que vivemos sejamos transformados, e sejamos todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vimos este mistério de estar em pé diante do Filho do Homem. E viram vocês que era mais simples do que nós poderíamos imaginar. Sempre as coisas grandes de Deus que Ele promete, a faz de uma forma tão simples que até as crianças podem receber essas bênçãos. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto. Neste tempo final, que as bênçãos de Cristo, neste tempo final, sejam materializadas em cada um de vocês em toda a sua plenitude. E em breve todos tenhamos o corpo novo, eterno, que Ele prometeu para todos nós. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Será até uma próxima ocasião em que novamente lhes verei. E estarei lhes vendo novamente, seja estando neste corpo mortal, corruptível e temporário, ou no novo corpo. E vocês, estando neste corpo que tem, ou estando no novo corpo, nós veremos novamente. Assim que será até a próxima ocasião em que nós nos voltaremos a ver. Enquanto isso, permaneça em pé diante do Filho do Homem. Deus os abençoe e lhes guarde a todos.